Olá pessoal, meu nome é Flávia e eu agora vou contar uma história que nos aconteceu em uma viagem a Cusco, no Peru, onde vivemos uma grande aventura espiritual. Estes foram alguns dos momentos que fazem parte da escrita do livro A Bíblia Pleiadiana. Espero que gostem. Em junho de 2019, manifestei uma vontade incrível de visitar o Peru. Convidei minha prima Jal, companheira de missão, na certeza de que ela fosse dizer que não iria, pois é uma pessoa com muitas tarefas. Mas ela disse sim e partimos para uma viagem turística, também toda programada por Deus. O programa era 2 dias em Lima e 7 dias entre Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu. Ao chegarmos em Lima, soube que iríamos realizar um trabalho de fechamento de um último portal de entrada de energias de sofrimento e que acessaríamos registros acásticos do planejamento Terra para fazermos os acordos evolutivos necessários. Soube também que tudo isso aconteceria dia 4 de julho. Olhamos a programação turística e percebemos que no dia 4 de julho não tínhamos exatamente nada programado. Era um dia livre no meio de tantos afazeres turísticos. Chegamos a Cusco, não conseguíamos sair do hotel. Tínhamos náuseas, mal-estar, falta de ar, acometidas pelo mal da montanha pela altitude, mas nada tirava nossa alegria. Não conseguíamos comer, nos alimentávamos de sopa de vegetais e à noite não conseguíamos sair para comemorar nossa viagem. Não entendíamos, mas obedecíamos aquilo que nos apresentavam. Só estávamos bem quando estávamos no quarto do hotel. Se saíamos, tínhamos uma vontade de voltar para o quarto. Tivemos muitos sonhos e em um deles foi-nos explicado que não deveríamos sair, pois estávamos sendo muito vistas por magos negros que não desejavam que aquele portal fosse fechado. Em um dos passeios, manifestei ao guia que gostaríamos muito de ir a um ponto onde houvesse algumas explicações sobre Atlântida. Estávamos compartilhando a leitura de 3 livros em simultâneo: Atlântida no Reino da Luz, Atlântida no Reino das Sombras e A Vida de Jesus Cristo. Cada acontecimento do livro nos levava a insights maravilhosos de entendimento de toda a nossa viagem ao Peru. Quando chegamos no primeiro ponto, onde seria explicado algo sobre Atlântida, tivemos uma dor de cabeça instantânea. Nós duas, ao mesmo tempo, entramos em uma grande crise de dor de cabeça que nada passava e não conseguimos descer da van que nos levou a este ponto. Pedimos que nos levassem ao hotel e assim foi feito. Chegando no hotel, a dor de cabeça passou e entendemos que não deveríamos ter ido àquele local. A espiritualidade então nos explicou que aquele era um centro antigo onde se reuniam os magos negros de Atlântida para manipularem a energia e traçarem os terríveis planos ao paraíso de Atlântida, e que esses espíritos obsessores estavam prontos para nos impedir de que o trabalho fosse feito. Então, que não podíamos ser vistas, por isso tivemos a dor de cabeça instantânea, para que não descêssemos da van. Tínhamos muita vontade de sair, comemorar, conhecer os locais em Cusco, mas não conseguíamos. De manhã, estávamos muito dispostas a ir a uma balada à noite. À noite, éramos outra pessoa. Tínhamos vontade de deitar e ler. Em uma noite, Jal teve um sonho que muito nos impressionou. Ela sonhou que estávamos em uma festa em Cusco e que nos ofereciam 2 pílulas e que, ao tomarmos, contaríamos tudo para eles. No sonho, ela teve a intuição de não tomarmos nenhuma,
e saímos do local. Ao acordar e compartilhar o sonho, compreendemos que não deveríamos sair até que o trabalho fosse feito. Quase em frente ao hotel existia uma chocolateria, onde eu queria muito ir, mas nunca dava certo. Neste dia à noite fomos, entramos e provamos tudo de chocolate. O vendedor começou a nos contar sobre os magos negros que existiam em Cusco, sobre os túneis subterrâneos, onde aconteciam as festas de magias em que embebedavam pessoas para tomar seu corpo. Nós ficamos sem ação, ouvindo aquela conversa que tanto nos foi preciosa para entendimento daquele momento. Voltamos ao hotel e entendemos mais uma vez que não deveríamos sair, que também não poderíamos beber álcool e comemorar fora do nosso quarto. Contudo, continuávamos animadas e nada nos tirava a sensação de que tudo estava certo e que finalmente cumpriríamos nossa missão. Nunca houve dúvida nenhuma por parte de nós de que tudo se realizaria com sucesso. Assim seguimos nossa viagem e nossos compromissos turísticos, percebendo que a nossa vibração cada dia estava mais e mais elevada. Templo do Sol, Vale Sagrado, Machu Picchu, onde atingimos um potencial vibratório nunca acessado, uma paz interior imensa e uma alegria e felicidade suprema. E então, voltamos a Cusco para a realização do trabalho do dia 4 de julho. Peru, Cusco, 4 de julho de 2019. Acordamos muito animadas. A ordem do trabalho era fechamento do portal, calibração da malha toroidal, acesso a registros acásticos para a realização dos acordos interdimensionais, limpeza de chips energéticos de controle da Terra e abertura das 12 camadas do DNA de toda a Terra, e assim foi feito. Tudo isso deveria ser feito dentro da energia de registros acásticos do planeta Terra, que é por onde iríamos iniciar o trabalho dos acordos. Registros acásticos é a grande biblioteca viva de tudo que existe, de onde podemos obter todo tipo de informação necessária a nosso entendimento. Acesso de planetas, do planejamento Terra, da origem da criação humana, de pessoas, de plantas, de animais, da Confederação Intergaláctica, enfim, com registros acásticos, iríamos fazer os acordos interdimensionais. Tínhamos essa ideia do que ia ser feito, mas não sabíamos nada do que se tratavam esses acordos interdimensionais. Mas confiamos na ferramenta que trazemos com tanto amor à Terra. Sabemos que tudo dentro de registros é muito limpo e abençoado. Queríamos trazer a maior clareza possível do que estávamos prestes a realizar. Sabíamos que aquilo fazia parte da nossa missão de vida. Tínhamos muita vontade de viver aquela experiência e vivemos toda a viagem aguardando pelo momento do dia 4 de julho, como havia sido nos intuído. Na manhã do dia 4 de julho, acordamos muito felizes, tomamos café da manhã e fomos ao quarto fazer os acessos e descobrir tudo o que nos esperava. Fizemos o fechamento do portal e calibração, costurando um buraco enorme na malha que reveste a Terra, assim como aconteceu na África. Colocamos o nosso espírito à disposição e o trabalho foi feito dentro de uma vibração muito elevada. Usamos o nosso conhecimento pessoal para efetuar a técnica de fechamento do portal. Fechar um portal é como costurar um buraco milenar, e fazer isso já me era habitual, já tinha entendimento e consciência. Acessamos registros
e descobrimos que aquele era o último portal por onde a Terra recebia a energia de sofrimento, magos negros, sugadores energéticos, etc. Ao acessarmos registros, foi-nos dito que o trabalho que fazíamos era de grande sacrifício, mas que nunca perceberíamos como sacrifício, pois tínhamos inocência e acordos de realizar na Terra este escrito sagrado. A frase nos dita foi: duas guerreiras que executavam trabalhos muito complexos, mas pelo grau de inocência do que fazem, nunca perceberão como difícil. Este é um trabalho muito protegido pelas forças da luz. De início, passamos por uma breve explicação de nosso trabalho e por que tudo isso teria que ser feito neste momento. Passamos por salas com vapores e luzes que nos limpavam energeticamente. Também foi-nos explicado que acordamos no processo de entrevida que este processo fosse feito e que o cumprimento desta missão iria nos deixar com uma sensação ótima de dever cumprido, como realmente aconteceu. A sensação que eu tinha era de até me faltar um pouco de ar. A primeira imagem de salas de energização na qual entramos e eram feitas limpezas de nosso corpo astral. Entramos e saímos de sala que não tinham teto, era como se o teto fosse o universo. A última sala foi-nos colocado de frente a uma bola dourada e nos dito que todas essas imagens estavam sendo mostradas para que na nossa mente pudesse ter uma explicação clara sobre tudo o que iria nos acontecer depois daquele momento. Foi-nos dito também que somente depois de termos purificado nosso campo é que poderíamos adentrar a este mundo. Entendemos como uma limpeza e compreensão dos acordos existenciais. Recebemos uma unção e entendemos que ali receberíamos no momento exato todas as nossas missões na Terra. A próxima cena que nos foi mostrada foi a metáfora de morcegos de olhos vermelhos. Foi-nos dito que aquela cena acontecia no nosso hotel em Cusco e em todo o nosso caminho no dia a dia, como se estivéssemos sendo vigiadas e ao mesmo tempo esperadas por seres que estavam em tamanho sofrimento. Foi dito que a partir daquele momento não poderia mais se fazer nenhum trabalho para destruir o mal da terra e que os trabalhos deveriam ser feitos trazendo a consciência e a ressignificação de todos aqueles seres que não poderiam mais sair da terra, pois os seres que antes eram vistos como magos negros obsessores eram, na verdade, os guerreiros protetores da nova terra, que esses seres precisavam saber disso, que precisavam acender toda a luz crística interior de todos esses seres, para que essas almas pudessem reconhecer o seu potencial crístico interior, sair daquele padrão de comportamento obsessor no qual desencarnaram e que tiveram as suas mentes presas em si mesmos e viver a vida espiritual que lhe havia sido reservado como guerreiros protetores da nova era. A sensação que tínhamos era de estarmos o tempo inteiro sendo vigiadas, mas ao nosso redor tinha uma aura dourada de proteção. Entendemos que todos aqueles seres já sabiam da nossa chegada e que, ao mesmo tempo que sentiam medo, também aguardavam ansiosos por este momento de libertação e renascimento. O portal havia sido fechado. O portal aberto alimentava essas energias de sofrimento. Com o portal fechado, tudo teria que se desenvolver de dentro para fora da Mãe Terra. Então, encarnados e desencarnados teriam que evoluir dentro da Mãe Terra. O trabalho, então, devolveria os filhos à Mãe Terra. Os acordos. O primeiro acordo foi feito com seres draconianos. Conversávamos com um ser gigante, nos apresentamos a ele,
como crianças de 7 anos e explicamos, com a voz de criança, que aquele portal havia sido fechado e que ele não poderia mais acessar o plano terrestre, pois a Terra estava passando por uma grande transição que beneficiaria o universo e que ele seria beneficiado também ao entrar para a Confederação, de onde poderia melhor organizar o sistema. Detalhe: neste tempo, tínhamos somente uma breve ideia sobre o que seria a Confederação Intergaláctica, mas o acordo foi feito e recebido com sucesso, e mais à frente falo sobre o que seria a Confederação. Aquele ser recebeu aquela informação e não pôde dizer não e nem nos fazer nenhum ataque, pois naquele momento foi ativada através do amor daquelas duas crianças uma energia crística que estava adormecida dentro dele. A imagem mostrada era de uma de nós com a mão no coração e a outra fazendo carinho naquela coisa estranha, grande e com cara de mau amigo. Mas felizmente não enxergávamos ele desta forma e com muito amor o tratamos. Ele, por sua vez, reconhecia dentro dele o amor universal, se deixava derreter a capa de mau amigo e se entregava ao amor divino. Nos colocamos à disposição para que o próximo acordo fosse feito. Nos mostraram a imagem de muitos pleiadianos que estavam fora da Confederação. O detalhe aqui foi a nossa cara de surpresa, pois não sabíamos que existiam pleiadianos fora da Confederação. Na nossa frente se mostrava um grupo de seres munidos de armas como foices e machados, que tinha um líder e muitos outros do lado. Falamos a ele que precisavam voltar à Confederação para receber os fluidos e serem ligados a um sistema iluminado. Também foi falado que o portal havia sido fechado e que não havia mais como adentrar o sistema Terra. O líder deles responde que não podem voltar à Confederação, porque as portas da Confederação haviam sido fechadas para eles. Peço que um deles me acompanhe até a Confederação para receber os fluidos. Na cena seguinte, chegamos a uma grande porta, no qual foi pedido que marcasse o meu código sagrado. Eu havia recebido o código 936 há 6 meses antes, em uma meditação de Merkaba, e na época foi dito que gravasse, pois este número iria ser pedido em uma época à frente. Assim fiz, marquei o código e andamos até um centro sagrado. Fomos encaminhados a uma sala onde 2 seres, um masculino e outro feminino tipo elfos, nos recebeu. Disse a ele sobre o fechamento do portal da Terra e sobre a necessidade daqueles seres estarem em conexão divina. Dentro da Confederação, foi-me dito que teria que ser responsável, pois aqueles seres não eram de confiança. Foi-me trazido diversas folhas escritas, como um contrato, onde assinei, me responsabilizando, e o líder pleiadiano que se encontrava comigo também assinou. Dentro de mim, acreditava que o fluido puro de energia divina pudesse estabilizar as energias daqueles seres e evoluírem dentro da Confederação. Não havia medo de assumir nenhum tipo de responsabilidade. Ao lado da sala havia uma porta onde fomos encaminhados. Dentro desta sala havia muitas macas arrumadas, com um soro cor-de-rosa em cada uma delas. Aquele era o líquido sagrado da mais pura energia divina que iria alimentar aqueles seres por 1000 anos, do tempo deles. Assim, o líder pleiadiano nos disse. A outra cena mostrada foi Jal. Chegou com outros seres e marcou o código dela na porta e entrou, assinando logo na entrada
e se responsabilizando. Neste momento, todos foram se encaminhando para essa grande sala onde existia o soro cor-de-rosa. Nós íamos colocando o soro um a um, como umas enfermeiras, e foi-nos dito também que nós iríamos cuidar daqueles seres durante todo o tempo. Perguntei como isso iria acontecer. Nos disseram que fazíamos isso porque éramos da nova medicina energética, mas que nós nunca sentiríamos, pois nos foi dada a inocência. Então, sempre iríamos rir, brincar e executar o nosso serviço com maestria. Perguntei então como o trabalho seria daquele momento em diante. Foi respondido que todos os dias iríamos até a base da confederação para alinharmos o soro divino cor-de-rosa e termos conversas profundas, energizar aqueles corpos com o trabalho da nova medicina, mas que isso não seria um peso, porque nós nunca iríamos nos lembrar. O nosso espírito faria este trabalho enquanto dormíamos e seria um grande momento para todos aqueles seres. Eu e Jal conversávamos telepaticamente, como se nos entendêssemos. Nos olhávamos com fraternidade pelo serviço executado que estava naquele momento, nos trazendo uma grande sensação de paz e dever cumprido. Éramos soldadas, enfermeiras, que tínhamos sido designadas a cuidar e elevar esses seres através do amor materno a uma outra vibração. Seres chamados por eles de pleiadianos mirins, no sentido de não saberem muito bem o que faziam fora da confederação. Estavam gerando uma experiência, talvez um pouco desnecessária, mas uma experiência. E quando todos estavam já deitados e tomando o devido soro de Deus, nós nos retiramos e pedimos para que nos fosse mostrado o nosso próximo acordo. Fomos então encaminhadas ao próximo acordo, com seres reptilianos fora da confederação. A sensação era de que esses seres, que agora estavam na nossa frente, precisassem ouvir sobre o nosso trabalho de abertura das 12 camadas do DNA. Estavam muito atentos a nós. O espaço escolhido era como um anfiteatro, onde existiam os mais antigos com os seus cajados sentados na plateia da frente e todos os outros em arquibancadas atrás. Um espaço muito rico e cheio de poder. Uma voz em nosso ouvido dizia que primeiro teriam que ir a Orion A para fazerem um primeiro trabalho de ascensão, receberem os seus códigos sagrados, para que, uns meses depois, serem encaminhados à Confederação. Foi-nos dito também que deveríamos fazer a abertura das 12 camadas do DNA daqueles seres. Na cena seguinte, explicávamos o porquê daquele trabalho ser necessário, explicávamos que aquele foi um acordo reptiliano para que pudessem receber a energia crística e que o período de evolução através do sofrimento no qual fizeram parte havia sido finalizado, que a luz crística acessada no interior de cada um dava direito ao reptiliano de outras formas de evolução através do amor e não mais através do medo, como era familiar para eles. Aquele era um momento difícil para eles, pois teriam que modificar todo um padrão energético de muitos anos de existência, mas que tinha sido um acordo reptiliano por toda a sua busca pela energia crística. Enfim, tinha chegado o grande dia. Explicamos que aquele era o momento mais importante da existência deles, pois a partir daquele momento evoluiriam em outro formato, nascendo assim um novo ser, que não tivessem medo, pois o formato escolhido pelos mestres da Ordem Kumara, ordem de maior quantidade de energia crística do sistema, era de total respeito à evolução de todos os seres.
que aquilo havia sido um pedido e um acordo feito no início de tudo, e que esta era a hora exata do acontecimento. Ou seja, pela mistura de raças na origem no início de tudo, pelos acordos feitos na construção do humano e pelas escolhas feitas, os seres reptilianos puderam receber o sopro de energia crística dentro deles, mas este portal não estava ativado. Estávamos ali para fazer as devidas ativações para serem incluídos no sistema. Vários seres reptilianos muito antigos, com seus cajados na mão, sentados na nossa frente e de nossas mãos, começaram a sair mandalas de abertura das 12 camadas do DNA com muita rapidez. Quando chegou a camada de ativação do GNA, que é a parte energética do DNA, aquela parte que unifica todas as camadas e conecta o indivíduo à sua estrela, ativando o seu potencial, foi-nos dito que não era possível que fosse ativado o GNA naquele momento, que primeiro eles precisavam acomodar dentro de si a ativação do DNA e que depois, quando tudo estivesse mais alinhado, poderia ser feito o GNA, que seria nos próximos meses, mas que nos diria o momento certo. Assim, foi feita essa etapa. Então, a sequência seria assim: primeira etapa, ativação das 12 camadas do DNA. Segunda etapa, encaminhamento a Orion A. Terceira etapa, ativação do GNA. E quarta etapa, encaminhamento à Confederação. Foi-nos explicado que, em relação aos humanos, estava acontecendo uma desvinculação desses seres ao processo humano e que os humanos envolvidos se sentiria com um vazio existencial, ou seja, tudo que estava sendo ativado nesses seres estava também sendo ativado em suas partes humanas na Terra. Vocês vão entender isso nos áudios seguintes, onde explico como a Terra foi criada e como foi criado o humano. Foi-nos dito também que os seres que foram feitos os acordos interdimensionais deste trabalho estavam permitindo que fossem tiradas todas as partes deles do centro da Terra, que ancoravam o sofrimento, e que naves ao redor recolhiam essas partes que iriam reconstituir todos os seres para outro trabalho que envolvia energia crística quando estivessem de volta à Confederação. Foi-nos explicado que partes desses seres que invadiam o processo Terra tinham plantado suas sementes na Terra, que a Terra também pariu essas sementes e que essas sementes que a Terra pariu, a Terra agradecia por ser essa Mãe Universal, por dar vida a todas as suas sementes. A Terra teve a simplicidade de dar a vida a todos esses seres sem fazer nenhum tipo de comparação de seus filhos. A Mãe Terra conhece a essência de seus filhos. O Pai Sol foi quem colocou o seu espermatozoide nessa mãe que é a Terra. Então, todos os filhos do Pai Sol e da Mãe Terra que pariu os humanos misturados. A explicação para isso é de que todo ser humano é dotado de energia crística, pois esta foi a evolução escolhida pela criação. Por isso, os seres humanos teriam que ser olhados pelo seu processo de vida, pela sua carta karmática, pois todos, exatamente todos os seres na Terra, estavam em estado evolutivo. Na Terra existem muitos seres puros e seres misturados. Essas misturas de humanos, reptilianos, draconianos, pleiadianos, andromedanos, arcturianos, uranianos e muitos outros que existem na Terra, seria a experiência dentro deste planeta das experiências, tudo muito organizado pela criação
para que esses seres pudessem receber todo o seu potencial crístico. Tudo isso vem do início de tudo, de todos os acordos entre as constelações de Alcione e Órion. Na construção do humano, onde foram misturados junto ao DNA de muitos seres, o DNA da terra, das árvores, dos animais, das plantas, tudo que existe no humano existe em cada pedacinho desse sistema complexo que é o planejamento Terra. Quando os geneticistas do sistema chegaram para a construção do humano, resolveram que tudo seria construído desta forma. Queriam gerar uma nova experiência para o universo, e assim foi como tudo aconteceu. Os seres criados a partir de muitas misturas, no qual foi soprado a energia crística dentro de cada criação, recebendo o aval divino para a experiência, criando assim o Homo sapiens, dotado de intelecto, amor, mente, emoção, corpo físico e espírito, banhados pela partícula divina. Ou seja, somos deuses visualizados como partes pequenas de uma grande consciência que é o Deus maior, o Criador primordial. Para o processo evolutivo acontecer, os acordos foram que o primeiro momento se desenvolvesse a partir do sofrimento trazidos pelo então, entre aspas, dono da Terra, os seres reptilianos, pois eram os mais antigos do movimento, até chegar à evolução desse campo energético e que em um determinado momento uma chave seria virada e que seria ligado novamente os filhos da Terra a esta fonte central, um momento chamado de transição planetária, o grande evento, que está acontecendo nos dias atuais, tudo muito organizado dentro do sistema. Partimos então para a última parte do trabalho, que era a limpeza de chips energéticos de controle da Terra e a abertura das 12 camadas do DNA da Terra. Escolhemos a Basílica Central de Cusco para fazermos o trabalho. Ao limparmos os chips, vimos a imagem de pedaços da Terra serem recolhidos. Colocávamos os curativos, muitas energias no centro da Terra que davam toda a densidade ao processo. Ao abrirmos as camadas do DNA da Terra, tivemos a sensação de dever cumprido e podemos então comemorar. A leveza que sentimos foi muito grandiosa. Então, fizemos a celebração da nossa viagem e andamos livremente sobre as ruas, sem mais a sensação de estarmos sendo vigiadas. Agora, sentíamos alívio e felicidade plena. Bom, pessoal, essa foi mais uma parte da história por trás de tudo. Vamos agora à terceira parte, que foi a ativação do GNA reptiliano, que aconteceu 8 meses depois da viagem a Cusco. Aproveito para dizer a vocês que o áudio original deste trabalho está publicado neste canal, como Registros da Terra, e que eu vou deixar um link na descrição. Espero vocês lá, não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho de notificação, que tem mais coisas vindo por aí. Gratidão!